Quando Jesus entra na casa, tudo pode ser transformado. Durante essa semana, nós falamos sobre famílias feridas, falamos sobre carência emocional, vazios internos, sobre pessoas tentando preencher a alma com coisas que não conseguem sustentar. E, infelizmente, muitas pessoas acabam buscando refúgio em vícios, em dependências, em relacionamentos destrutivos, em distrações, porque existe um vazio dentro delas. Existe uma sede na alma que nada deste mundo consegue preencher. Mas hoje eu quero te lembrar que Jesus continua entrando em casas e transformando histórias. Vamos à leitura de hoje, que se encontra em João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." E respondeu Jesus: "Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água e os encham até a borda." Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que passagem! O primeiro milagre de Jesus aconteceu dentro de um casamento, dentro de uma família. Isso nos mostra que Jesus, sim, ele se importa profundamente com os lares. Quando Jesus não está no centro, algo sempre falta. Naquele casamento, o vinho acabou. E naquela época, o vinho representava alegria, era símbolo de celebração. E quantas famílias hoje também estão vivendo assim? Casas bonitas, mas sem alegria. Famílias conectadas na rede, mas emocionalmente distantes. Pessoas tentando preencher vazios com qualquer coisa, com vícios, distrações, relacionamentos, aprovações. Quando falta a presença de Deus, o vazio sempre aparece. Jesus, ele transforma o que o homem não consegue. Jesus pediu que enchesse as talhas com água comum, simples, mas quando aquela água passou pelas mãos de Jesus, ela foi transformada. E também isso serve para nós, para o nosso coração, para a nossa vida. Quando Jesus entra, ele transforma o comum em extraordinário. Ele transforma tristeza em esperança, prisões em liberdade, carência em identidade, dor em testemunho, famílias feridas em famílias restauradas. E não importa o que ficou para trás. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: "Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo." Talvez houve dor, abandono, vícios, talvez palavras que machucaram, feridas profundas, mas Jesus continua fazendo nova todas as coisas.
Seu passado pode explicar algumas dores, mas ele não define o seu futuro. Jesus continua batendo a porta. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Jesus não invade, ele convida, ele espera, ele deseja entrar no coração, no casamento, na casa, na família. E Jesus faz um convite para os cansados. Está lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus sabia que existiriam famílias cansadas, pessoas emocionalmente sobrecarregadas, e aquilo que pesa demais para você não é pesado para Jesus. Talvez o que falta hoje não é mais esforço, não é mais aparência, não é mais distração. Talvez o que falta é permitir que Jesus entre. Quando Jesus entra em uma casa, ele transforma tudo. Jesus tem sido apenas uma visita ou ele realmente é o centro da sua família? Talvez hoje Jesus esteja batendo a porta da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu coração. E talvez esse seja o momento de permitir que ele transforme aquilo que ninguém mais conseguiu mudar. Vamos orar? Senhor Jesus, entre hoje nas casas, restaure as famílias, cure feridas, quebre cadeias, preencha, Senhor, os vazios e transforme essas histórias pela Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja convidar Jesus para ser o centro da sua casa, ore, fale com Ele. E se você gostou da mensagem, escreve aqui nos comentários. Se tiver alguma nova sugestão, também estamos aqui para te ouvir. Aguardo você na próxima. Até mais.